Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Iniciamos mais um programa abordando 3 temas que receberam destaque, foram manchete dos jornais, das revistas, dos principais meios de comunicação no Brasil ao longo desta semana. E no programa de hoje não poderia ser diferente. 3 assuntos polêmicos e que devem gerar, portanto, um ponto e também um contraponto. Afinal, esta é a proposta de nosso programa. As nossas temáticas serão debatidas pelos professores do Centro Universitário Franciscano. Eu vou iniciar nosso programa apresentando eles. Como sempre, não é de costume, inicio pela direita com o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Apenas a minha posição na cadeira, né? Ele na mesa, se diz que é esquerdista, mas enfim. Eu não digo nada, eu só estou dizendo que esquerda é só a minha posição. Bem, muito bem, já começamos assim, né? Depois temos o professor Alexandre Macari, representante do curso de História. Hoje, uma novidade em nossa bancada. Contamos com a presença da professora Graziela Miolo Cesni, ela que representa o curso de Psicologia aqui da nossa instituição. Ela está conosco, faz parte de nossa mesa a partir de hoje. E, claro, estamos fazendo votos para que ela continue conosco por um longo tempo. Depois, já tradicional em nossa mesa, representando o curso de Direito, o professor Paulo Ferroni, que está de novo então conosco para debatermos os 3 grandes temas de hoje. O primeiro deles, que gerou muitos debates, não é? Fala de um instituto de pesquisa, o IPEA, que admitiu um erro em pesquisa, né? E diz que 70% discordam que mulher tem culpa por estupro. O IPEA fez uma pesquisa errada, aonde divulgou para a imprensa que 65% do corpo de pessoas entrevistadas diziam que a mulher, usando uma determinada roupa, deveria ou poderia ser atacada por homens. O IPEA depois reviu a pesquisa, não é? E divulgou novos dados. Bom, vamos falar sobre isso. Esse é o primeiro assunto de hoje. Na sequência, no segundo bloco, vamos falar sobre bullying, mas bullying nos ovos de Páscoa. O PROCON de Santa Catarina fará inspeção nas lojas para recolher um produto. Depois a gente entra nos detalhes. E para finalizar, vamos falar de novo de esporte. Esporte que é tema recorrente aqui, afinal de contas, estamos em ano de Copa do Mundo. Hoje vamos falar sobre os limites da intervenção, da política no campo esportivo. Tema sugerido pelo professor Alexandre Macari. O que está aqui entre nós, mais diretamente ligado, vamos dizer assim, à questão esportiva. Não é isso, professor? Bom, esses são os 3 temas, mas nós iniciamos, como eu dizia, com a pesquisa do IPEA, que saiu errada. Depois arrumaram tudo, redivulgaram os dados corretos. O funcionário do IPEA que fez a lambança pediu exoneração do cargo, inclusive. E nós vamos iniciar essa temática hoje, este primeiro bloco, com uma enquete. Fomos às ruas de Santa Maria para perguntar às pessoas o que é que elas pensam. Afinal de contas, mulher que usa roupa muito curta na rua, ela está propensa a ser atacada por alguém? Vamos à enquete. Acredito que a roupa não influencia na decisão do agressor. Se o agressor tem intenção de atacar alguém, atacar uma mulher, ele vai fazer, independente da roupa dela. Se ela tá com uma roupa mais chamativa, ela quer chamar a atenção. Então, às vezes, ela mesma tá chamando isso para ela, se passarem a mão. Os homens muitas vezes chegam a essa conclusão por causa do estilo dela, muito corpo à mostra e coisa. Depende da postura que a mulher tem, né? Então, eu acho que não tem nada a ver a roupa. Se a mulher sai com uma roupa curta, com certeza é para chamar atenção também. O homem não usa decote, não usa saia, mas o homem usa bermuda com as cuecas aparecendo, sem camisa. Isso não quer dizer que ele está pedindo para ser estuprado, entende? Então, eu acho que essa polêmica que deu que a mulher tinha que ser... Olha, que absurdo, 80% das mulheres merecem. Quem é que merece passar por um momento desse? Ninguém merece. Acho que isso é machismo. Uma roupa, ela não é justificativa para uma atitude tão violenta assim. Tá bem, aí a posição de algumas pessoas que a equipe da TV Unifra encontrou no calçadão e nas ruas de Santa Maria. Opiniões, né, a maioria delas, nós podemos observar ali, claro, contra
né? Nós tivemos uma campanha muito forte na rede social, desenvolvida por uma jornalista de Brasília, que dizia: eu não mereço ser estuprado. Uma campanha que se espalhou pelo Brasil e que ganhou grande repercussão. Inclusive ela e o marido dela hoje são alvo de ameaça, de estupradores, inclusive. E segundo ela, numa entrevista que ela deu no programa de TV no sábado à noite, para domingo à noite, né, ela mesma dizia que está muito preocupada com a vida dela, porque os estupradores, ou se dizendo que vão pegar ela para praticar o ato, estariam ameaçando também o marido dela, né, e os familiares. Mas, enfim, esse é o assunto, né, que começa com um grande erro de divulgação de uma pesquisa, de um dos institutos mais importantes em nível nacional hoje de pesquisa, o IPEA. Eu vou abrir este bloco com a professora Graziella, se os colegas me permitem, porque o tema tem a ver com a afetação psicológica que um crime, um ato como este, não é, o estupro, causa, né? E aí os seus efeitos, professora Grazi. Podemos iniciar com uma pergunta. A gente tem que permitir? Permitir? Sim, de seus colegas permitirem. Mas a gente não tem que permitir nada. Não, tudo bem. Acho que sim, né? A ideia que não. Por uma primeira vez, né? Um tema que afeta a questão do feminino, né? De uma forma bem particular, né? E acho que interessante a repercussão desse erro, né? Nessa pesquisa, né? Inclusive dessas posturas que algumas pessoas assumiram até nas redes sociais, né? De se manifestar. A violência sexual, ela é um tema bastante controverso, né, no sentido de que a gente está falando de uma sociedade, né, moralista, né? A gente vive numa sociedade muito moralista, né, e a sexualidade ela ainda é um tema difícil de ser tratado, né? A história tem uma contribuição muito interessante nesse sentido de se pensar o lugar da mulher, né, e o lugar da sexualidade feminina ao longo do desenvolvimento da humanidade, né? Eu acho que mais interessante até do que, claro, que a questão de ter uma pesquisa errada é algo que, do meu ponto de vista, é algo que... Mas acho que a pesquisa não estava errada, a divulgação estava errada. A divulgação... Certa, houve um engano. Na verdade, foi um erro de apresentação de um gráfico. Das tabelas. Mas eu acho que a grande questão que se apresenta aí é a repercussão disso, assim, né? O quanto as mulheres se sentiram violentadas mesmo com essa... divulgação errada e o que isso gera na discussão, então, da sociedade, né? Me chama a atenção, exatamente, o professor tem razão. A pesquisa, eu me ocupei de olhar a pesquisa e li a pesquisa. Eu não vi nada de errado na pesquisa. Me parece muito legítima e correspondente à realidade daquilo que se propuseram fazer. Eles pesquisaram 3.800 pessoas. E a todo momento de fundamentação, eles assumem uma postura absolutamente imparcial de avaliação científica dos dados e jamais, em momento algum do texto da pesquisa, se referem aos brasileiros. O que foi errado é a divulgação manipulada da interpretação da pesquisa. Eu acho que quem leu é um analfabeto funcional, não conseguiu entender o que estava escrito lá. Jamais, em momento algum, ali diz que é a população brasileira. São os entrevistados. Então, me surpreende dizer que a pesquisa estava errada. Não, é uma realidade. Antes de chegar na mão da imprensa, Fiona, é preciso esclarecer para o telespectador. Antes de chegar na mão da imprensa, um funcionário, na hora de lançar para a imprensa a divulgação, trocou um gráfico de lugar e colocou o gráfico de 26% no outro lugar. O que aconteceu? Houve uma inversão de informação. Sim, mas lá a imprensa não manipulou essa informação. Na pesquisa em si, mas é que a pesquisa está correta, mas o processamento, a divulgação, a edição final da pesquisa foi errada. Mas o que me surpreende é que diz assim, que todos os brasileiros, e não é, eles fazem referência aos entrevistados. Mas é uma amostra representativa. É uma amostra, é como a pesquisa do Ibope, onde diz que os brasileiros preferem a Dilma. Não, ela tem toda pesquisa tem uma margem de erro que varia entre 2% a 5% no máximo, entendeu? É o que existe. O que provavelmente aconteceu é que, geralmente, por exemplo, o IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que antes era ligado ao Ministério do Planejamento, hoje é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, diretamente ligada à presidência. O IPEA era um órgão que só fazia pesquisas econômicas, né? Pesquisas econômicas e aplicadas. E de uns tempos para cá, o IPEA, sobretudo depois da gestão do Márcio Postman, né, que depois... Fernando Soares, meu conterrâneo, inclusive. De Fernando Soares, exatamente. Veio aqui na Unifra 2 vezes até. Nós trouxemos ele aqui e foi candidato a prefeito de Campinas
pelo PT. E o Márcio introduziu essa visão mais, digamos assim, social, né, no IPEA. E eu acho que essa pesquisa vem nessa direção, porque antes o IPEA era um instituto, um núcleo mais duro, só produzia coisas de economia. Né? Então, até surpreendeu aparecer o IPEA vinculado a essa pesquisa. O que deve ter ocorrido, provavelmente no site do IPEA, como do IBGE, ou às vezes do próprio Ministério da Fazenda, do Banco Central, eles fazem uma nota para a imprensa, né, algumas tabelas de uma forma mais simplificada, para que a imprensa não leia todo o trabalho. Eu acredito que provavelmente o erro se deu nesse ponto, né, nessa trajetória, porque a pesquisa em si provavelmente devia estar certa. Bom, o funcionário pediu exoneração, inclusive, mediante o erro. Né? Mas é que eu acho ele se sentiu tão afetado. Mas justamente pela questão da repercussão, né? Mas acho que essa repercussão ela se deu por causa do erro da pesquisa. Sim. Porque como o percentual foi muito alto, né, as pessoas imaginaram, poxa, então... Mas não é um erro de percentuais, é um erro, talvez, na informação ali. Sim, mas na pesquisa os dados estão certos lá. Não, os dados que foram divulgados, havia um erro numa tabela. Exato. E essa tabela induzia a achar que é um percentual, mesmo 70%, acho, alguma coisa assim. 65%. E 26% então, que era... Agora. Que achava, então, que as mulheres que usavam roupas mereciam ser estupradas. Quer dizer, isso aí realmente chamou muito a atenção, porque é uma imagem do atraso do país, quer dizer, todo o movimento feminista e tal, quer dizer, não deu em nada. Eu acho que aí que deu a reação. Quando refluiu, e agora o número é muito mais baixo ainda, 26%. Significativo, mas muito mais baixo, significa, evidentemente, um progresso em relação ao passado. Né? Mas quem saiu muito assim, repentinamente, no caso dos sites, agora teve que se retratar, coisas assim, né? Eu vejo duas questões aí, né? Primeiro, a forma como foi divulgada essa pesquisa. Quanto tempo demorou para eles reaverem esse erro, né? Para mim, o formato que eles realizaram, não me interessa se eles fizeram uma pesquisa que deu um número X, que pode ser sim um número, e eu creio que seja um número realmente que a maioria da população possa ter essa visão preconceituosa, mas, por outro lado, eu vejo também que isso se constitui um erro de pesquisa. Não, o que surpreende é que, tecnicamente, o IPEA não tenha corrigido antes de colocar na rua isso. Sim, isso é um erro de desse pesquisa. Tamanho, quer dizer, aí alguém tinha que cair, de fato caiu, né? Por isso que eu considero um erro de pesquisa, divulgar isso, porque... primeiro que mostra um total despreparo, né, na forma de como lançar isso na rua. Né? Bom, a outra questão, daí eu acho que talvez, inclusive a própria enquete, né, traz, né, é realmente revelar que a maioria da população vê de uma forma diferente essa questão do merecimento da mulher ser estuprada em caso da forma como ela se veste, né? Recentemente saiu umas roupas de uma patrocinadora da Copa do Mundo que trazia justamente essa visão que é colocada do brasileiro e, enfim, como as mulheres são vistas aqui, né? Enfatizando justamente a questão do exotismo, da beleza feminina no país, né? Então, a pesquisa, né, talvez nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto comprometidos com uma questão social, nós podemos ter, sim, uma visão mais apurada ou uma visão distinta de uma parte da população. Existem estereótipos, né? Por exemplo, agora, o estereótipo já está criado há muito tempo. Mas os estrangeiros têm mais ainda. Né? E também existe, do meu ponto de vista, hipocrisia em relação a esse tema. Né? O CQC, um programa de um canal concorrente nosso aqui, né, na segunda-feira, eles fizeram essa experiência. Entrevistaram... Dentro de uma boate, não foi? Não, eu acho que eu vi na praia até fazendo eu vi numa boate. Na praia. Então, com o microfone... Né, entrevistaram as pessoas e as pessoas disseram isso aí mesmo que o Alexandre está falando. Não, todo mundo é contra, isso é um absurdo, o Brasil não avançou e não sei o quê. Aí ele fazia de conta que o microfone estava estragado, entregava para o câmera o microfone e voltava a perguntar, mas estimulava ele a dizer, não, mas tu não acha que elas estão provocando e tal? Aí muitos diziam que sim, inclusive mulheres diziam que sim. Então tem muita hipocrisia. É o moralismo, né? Nesse aspecto. Moralismo de que... Pois é, professora, a gente teve pouco tempo ainda, mas mesmo assim eu vou estender um pouquinho o bloco, a gente reduz um pouco depois. Essa afetação, né, quer dizer, a mulher diante dessa questão do uso da roupa, né, que foi o fato que mais chamou atenção na pesquisa, quer dizer, porque ela está usando uma roupa curta, ela merece ser estuprada. Como é que funciona isso na cabeça do homem, professor, psicologicamente, quer dizer, que estímulo é esse que ele... Né?
Que ele não consegue conter e fazer com que toda a constituição moral, de bons costumes, aquilo que ele aprendeu socialmente no âmbito da sua família, quer dizer, como é que isso não prevalece no momento desse? Mas aí a gente não pode generalizar, né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, assim, porque assim como a repercussão da pesquisa trouxe essa crítica toda e tal, em função de ser generalista, quer dizer, toda mulher que usa roupa curta merece ser estuprada, a gente também não pode generalizar que todo homem vai se sentir no ímpeto, né, de... Agora, eu acho que o que a gente pode discutir, que é interessante se pensar do ponto de vista, inclusive que a gente tem discutido com os alunos em sala de aula muito, é a questão de que a gente vive numa sociedade que, inclusive, as mulheres se posicionam contrárias à proteção da mulher, né? E aí a gente até entra, talvez seja o gancho para a questão do bullying, né? Que a gente vai discutir depois, né? Que é justamente a questão do politicamente correto. A gente vive atualmente numa praga do politicamente correto, né? De que não se pode dizer, não se pode falar, não se pode atribuir, né, determinados padrões e determinados rótulos, porque tudo vira... processo, né, professor Ferroni? Tudo vira ataque pessoal, enfim. E eu acho que a posição da mulher, ela tem que ser vista na sua particularidade, não na sua totalidade. A gente peca, inclusive as feministas pecam, do meu ponto de vista, quando elas se colocam na sua totalidade, pensando a mulher como um ser único. E ela é múltipla, assim como o homem, né? Bem, acho que mereceu essa consideração final da professora, né? Eu gostaria de fechar assim o bloco, né, dentro do tempo que a gente teve. Para a gente poder, então, entrar já no segundo bloco num outro assunto, que é o bullying. Não é? Fique com a gente aí, não saia daí, porque voltamos já. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta para o segundo bloco do Contraponto, agora para debater outro assunto polêmico e que circulou pela mídia ao longo dessa semana. Bullying nos ovos de Páscoa. O Procon de Santa Catarina, no estado vizinho, resolveu recolher, inspecionar lojas que estejam ou que estariam vendendo ovos de chocolate cuja embalagem tinha ou continha o seguinte dizer: personalize a embalagem com adesivos e sacaneie seu amigo. Bom, a polêmica surgiu porque esta frase, segundo a crítica à esfera pública, na verdade, a princípio a esfera pública, as pessoas, a sociedade, achou que esta frase poderia estar se constituindo num bullying. Eu vou começar com o professor Pereira agora, tá bom? Para a gente falar sobre isso.
Professor Bulhões, o senhor viu essa notícia? A sua direita. A sua direita. A sua direita. A minha direita, não é? Tá bem. Mas a partir da sua ótica da direitista, podemos assim dizer? Posição, né? Pois é. Constitui-se bullying esse dizer numa embalagem de ovo de Páscoa? Olha, na minha opinião, não. Acho que alguém vai me contrariar nesse caso. Mas eu acho que também existe um certo policiamento exagerado, eu acho, na sociedade sobre o que é politicamente correto. Eu acho que na verdade, ninguém deveria se sentir ofendido por talvez, uma infelicidade publicitária ou algo nesse sentido. Porque até achei essa manchete muito estranha, né? Porque é sensacionalista mesmo, né? Porque bullying em ovos de Páscoa, para mim, não existe, né? Não tem cabimento. E eu acho que também, pensando de um outro ângulo, até que ponto o PROCON tem autonomia para ingerir, né? Se intrometer numa questão como essa. Porque a gente sabe que há questões muito menores, o PROCON tem dificuldade, na verdade se imagina que o PROCON tem uma infraestrutura, mas a gente sabe que se vai lá no PROCON, o PROCON ele simplesmente tenta intermediar uma solução do problema, mas ele não consegue resolver o problema. Geralmente a pessoa tem que procurar o judiciário para fazer isso. Então eu acho que, na verdade, isso daí eu acho que é um pouco de sensacionalismo, na minha opinião. Professor Ferroni, o PROCON pode ou não pode intervir nessa situação? Com certeza, tem toda a legitimidade para intervir. Ele tem função fiscalizadora e autuadora. Ele tramita administrativamente isso e leva até o final, a ponto de imputar multas, às vezes até violentas, e ele pode sim. A outra questão é que os PROCONs não funcionavam como agentes de mediação e de conciliação. Nós aqui, quando participamos da constituição do PROCON em Santa Maria, que conferimos a esse PROCON essa capacidade de conciliar e conseguimos, e os índices se mantêm até hoje, em torno de 80% de conciliações de casos que vão ao PROCON, recebem 80 deles, de 100, 80 são conciliados e apenas 20 que às vezes as pessoas reclamam. Mas de qualquer maneira, isso não quer dizer que não prossiga o processo administrativo e para autuação e tal. Mas há tanto bullying por aí que, concordo com o professor Pereira, esse é o de menos importância. A gente vê bullying contra a pobreza, contra a homossexualidade, contra a cor, enfim, e vê a olhos vistos nos programas de TV, especialmente esses humorísticos que usam desse baixo humor para ganhar audiência. E, então, isso menos me preocupa. Professor Alexandre, é bullying a sua posição, por favor? Olha, quando eu li a manchete, a notícia também, eu achei surpreendente, assim, né? Porque, primeiro que a infelicidade, né, da publicidade que foi feita para a divulgação, né, de ovos de chocolate, né? Que, claro, motivados justamente pela proximidade da Páscoa. A própria notícia fala, né, da mensagem que a Páscoa possui e estabelece uma relação desses ovos que estariam associados, né, a isso. A própria constituição dos ovos de Páscoa de chocolate, né, tipo, vai no supermercado hoje, vê aquelas parreiras enormes, né, de chocolate enfim, bom, isso pode ser bullying com um gordinho aqui, né, que não pode ficar comendo chocolate toda hora e, claro, né, estou sendo bombardeado por isso, né. Quanto especificamente esse caso, eu verifiquei assim quais seriam os adesivos, né, que colocam e realmente eu não vejo assim um problema tão associado, né, a uma gravidade que seria o bullying, né, por exemplo, chamado de nerd. Né? Isso é sacanear o amigo? Bom, depende, né, como tu vai entender o que é um nerd. Então, agora, claro que os ovos são dirigidos ao público infantil, né? O infanto e juvenil, já que é o bis, que é um outro... Eu já falei o nome aqui também, né? Mas é um tipo de chocolate um pouco mais direcionado a uma outra faixa etária. Então, eu vejo que é uma brincadeira, isso sim. Né? Talvez seja uma brincadeira de mau gosto, dependendo daquele que for... interpretar. Agora, o chocolate pode ser bom, né?
Então a brincadeira pode ser de mau gosto, mas Na o chocolate verdade, eu tem acho que quem bom tinha que gosto. regulamentar nesse caso seria o CONAR, né? E CONAR tem, poderia, inclusive... eu acho que o deveria CONAR ser. poderia entrar aqui com uma Assim, instituição... aí seria o caso da publicidade. De fazer uma avaliação, na verdade. Mas eu acho que aí o que a gente discute é a questão do que é o bullying, né? Eu acho que não é simplesmente uma questão de fiscalizar. Eu discordo contigo, de ti, Ferroni, assim, no sentido de que existe bullying aí, né? Bom, por exemplo, o que tu chama de humor de baixo, como é que tu nominou? Baixo padrão, baixo nível, né? Então, criam estereótipos e tal. Mas estereótipos existem desde que exista a diferença. Quando existe diferença, já existe uma determinada rotulação e um determinado estereótipo. Então, a gente não pode conviver entre os diferentes. Então, a gente não pode conviver, porque todos somos diferentes. Eu também acho que, para mim, né, passar embaixo de uma parreira lá de ovos pode ser bullying, é uma violência. Ou eu estar dentro de uma baia, que eu chamo de baia, dentro de um supermercado, onde de um lado eu tenho vários chocolates e do outro eu tenho várias revistas Boa Forma, e falei o nome da revista, mas, né... para mim é também um ato violento, né? E pode ser considerado bullying. Então, quer dizer, lidar com a diferença para o humano é complicado, né? E cada vez mais tem sido. Então, eu acho complicado. Eu acho até, sinceramente, ridículo. Bullying em ovos de Páscoa, né? E o sacaneio o seu amigo, bom, se ele é amigo, não é uma sacanagem, é uma brincadeira, talvez o termo tenha sido infeliz para a interpretação, né? Porque na cabeça da criança... São os limites da publicidade, né? Pode Até ser. onde, quer dizer, esse é um exemplo, mas tem vários outros, é só ligar a TV, a todo momento a exploração da mulher mesmo na publicidade, na cerveja, então, enfim. Mas eu vou tocar um pouquinho mais focado. Na cabeça da criança, esta frase... personalizem na cabeça da criança, nos pais. Se constituiria em algo ofensivo ao outro? Quer dizer, o cara recebe o chocolate, né? Com a tal sacanagem, aqui entre aspas, né? Com a brincadeira aqui. Quer dizer... Parece que cada vez mais a gente tem dificuldade de lidar com a capacidade lúdica, a capacidade inventiva, né? Então, quer dizer, se eu inventar algo, eu posso ofender o outro, que é isso que eu discordo do Ferroni em relação ao humor, né? Ali é uma capacidade inventiva e a gente se diverte com isso. Quem diz que não, mas as mensagens subliminares que passa, denigrem, eu acho que atinge diretamente a capacidade das pessoas e isso afronta o direito individual e eu não consigo entender que isso não seja um demérito às pessoas que em razão de sua cor, de sua religião, de sua opção sexual. Mas parece que a gente está sempre assim, numa dualidade entre o que é bom e o que é mal, né? Como se as coisas não pudessem ser relativas e ser relativizadas. Mas da forma como apresentam e os horários em que apresentam e o objetivo disso, eu não concordo. Mas eu acho muito mais complicado, por exemplo, isso que o professor trouxe da questão da publicidade infantil, que inclusive teve uma decisão agora, essa semana, sobre que a gente até pode discutir aqui em um outro momento, a questão da publicidade dirigida diretamente ao público infantil, por exemplo, nesses canais fechados. São os maiores consumidores, né? E que agride e que é muito mais, me parece, preocupante do que a questão de um programa de humor, né? Ou de um ovo de chocolate. Né? A repercussão na cabeça da criança é muito maior. Pois esse é um ponto interessante assim, da gente pensar, porque o PROCON vai agir a partir na verdade, a partir de indícios e de falas de pais de crianças que achavam que esta frase acabaria afetando o seu filho. Né? Quer dizer, a denúncia foi esta. O PROCON só foi acionado quando pais ligaram para a instituição, visando alguma instituição que fosse atrás, que fosse pegar os ovos lá, fosse ler aquilo e interpretasse isso como bullying. Mas o que está por trás aí, eu sempre enxergo assim, né, como economista, uma visão econômica do processo. Quer dizer, quem criou essa campanha publicitária estava pensando no quê? Em vender mais ovos de Páscoa. Essa que era a ideia. E se vender ovos de Páscoa, se uma criança der um ovo de Páscoa para alguém que considera um nerd, vamos supor assim, é mais um ovo de Páscoa que não seria vendido. Essa é a ideia de quem criou a campanha. Eu acho que a gente está imaginando coisas que não estão por trás do processo. E aí eu acho que em vez dos pais se preocuparem em fazer uma denúncia, eles deviam se preocupar em conversar com os filhos.
né? Em estar dentro de casa conversando com os filhos e até brincando com os filhos na produção desse... Eu acho que eu sou muito conservadora nesse sentido, mas eu acho que ainda os pais precisam estar mais presentes do que denunciando... Sem dúvida, né? A presença da TV é muito maior que a dos pais. Eu acho também assim, bom, há uma diversidade de ovos de chocolate. Até me surpreendi esses dias frequentando esse lugar e ver um ovo de chocolate com o formato da taça da Copa do Mundo. Eu fui ver o preço, assustador também. E né? Esse também é. Esse também deve ser assustador o preço, né? Bom, daí o professor... mas aí eu fiquei pensando, bom, se o Brasil perder a Copa, pelo menos eu posso comer a taça. Né? Então, claro que é mais dirigido para um outro público. Esse ovo em específico também é dirigido para um público mais... Eles fazem diferenciação do produto, é aí que personaliza a embalagem. É a diferenciação. Com adesivos e sacaneia. É isso que faz a diferença, né? Porque todos os ovos são praticamente iguais. Mas a embalagem, a publicidade, isso é que diferencia o produto e determina o preço diferenciado também, maior, naturalmente. A interação que está se oferecendo aqui, cada vez mais a questão do lúdico busca também uma atividade interativa, né? Quer dizer, colaborativa. Né? E isso não se vê só na questão das crianças, mas em qualquer lugar. Mais alguma questão a respeito disso? É isso. É que no custo do produto hoje, a publicidade é um dos que mais pesa. Né? Porque todos os ovos são praticamente iguais, quer dizer, tem que criar uma coisa diferente. Aí vai a agência de publicidade, vai as embalagens diferenciadas e tudo mais. E é o que... Eu acho que é o que está por trás disso daí, quer dizer, a gente está imaginando outras coisas. Quando eu falei da questão da interação, quis dizer em todo lugar, porque hoje toda a sociedade está pensando, todas as instituições públicas e privadas pensam em atividades cada vez mais interativas e colaborativas. Essa é a palavra-chave da sociedade contemporânea. Mas, Maicon... E aqui a lógica é a mesma, é a lógica socioeconômica. Eu tenho até uma dúvida, Maicon, assim, porque da comunicação, né? Mas é evidente que quando foi feita essa campanha, né, passou pelo órgão que regula a publicidade no Brasil. Provavelmente sim, quer dizer, então, é impossível que a empresa... né, que é uma empresa conceituada de chocolates mundialmente, né, não tenha antes passado pelo CONAR, por exemplo. Mas é que passa pelo crivo de Agora, quantas cabeças depois, né? A gente nem sempre consegue esse filtro. O sujeito, na hora da avaliação, não entendeu que fosse aquela pesquisa do IPE porque é uma questão de interpretação. Porque é uma questão de interpretação. Não é uma questão, de relativizar. O CONAR só entra se há reclamação. Se alguém formaliza um processo, eu acho que só funciona desse jeito. Mas geralmente porque as empresas têm liberdade para fazer o que elas quiserem. Agora, elas podem ser punidas se agirem errado. O CONAR é um órgão de regulamentação, mas eu acho que não é antes, ele entra depois. Não, professor Pereira. O CONAR, sim, ele entra depois. Entra depois. Mas a maioria das empresas tem tomado a atitude de tomar cuidado e consultar. Fazer atitudes consultivas. Entende? Especialmente quando gera uma dúvida. Ele pode tomar iniciativa, entende? Mas ele normalmente ele espera. É porque tem uma publicidade do CONAR que passa de vez em quando aí mostrando o seguinte, que mostrando uma publicidade de alguma coisa de pessoas reclamando sem ter razão. Sim, não é isso? Palhaço, sem ter razão. Com certeza. Muita gente reclama sem ter razão. O CONAR quer dizer mais ou menos isso. Ele faz uma avaliação primeiro do que está vindo. Que nem tudo deve ser vetado. Tanto é que o CONAR aqui não entrou ainda, né? Tanto é que o CONAR aqui, até agora, e olha, as últimas informações a respeito disso aqui, na mídia, até o momento o CONAR não se pronunciou sobre isso. Então, me parece que, bom, enfim, eu não sei como o PROCON foi parar nessa história, mas então, eu quis dizer para vocês que o PROCON só parou nessa história porque, segundo as notícias que circularam em várias redes sociais, os pais ligaram para o PROCON em busca de explicações. E aí eu acho que até da prática mesmo do que a gente vê assim da interação familiar, na prática da psicologia, então, né, que a gente vê uma infantilização dos pais também, né, de não saber lidar às vezes com determinados aspectos e que se buscam órgãos aí como uma referência, como um delimitador do que se deve ou não fazer, né? Até a própria figura do judiciário tem esse papel. Busca um pai, né? E nessa busca de pai, às vezes as coisas se perdem, né? Assim, e eu particularmente achei assim até meio ridículo essas... Não né? a campanha, ridícula toda... A campanha achei bárbara, achei ótima, achei divertida, inclusive. Né? Mas todo... Tá bem, encerramos assim o nosso segundo bloco, né? Discutindo essa questão e nos preparando para o terceiro, preparando você que está em casa também para que nos assista aí daqui a pouco. Voltamos depois do intervalo para falar sobre os limites da intervenção da política no esporte. Voltamos já.
sonho. Esperança. Realização. GUICA, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. De volta ao terceiro bloco do Contraponto. Contraponto agora debate a intervenção do campo da política no esporte. Bom, já abro dizendo que é impossível fazer esporte sem política. Quer dizer, na verdade eu entendo que não há nenhuma atividade humana possível sem que haja um processo de política ou de politização. Enfim. Não é? Mas agora nós vamos debater sobre esta intervenção no ponto de vista... Afinal de contas, até que ponto essa intervenção é positiva, não é? Principalmente quando estamos vendo de Copa, e nós aqui no programa já estamos debatendo essa questão a longo prazo, ou seja, hoje provavelmente é o terceiro ou quarto programa que nós estamos discutindo intervenções do campo político na esfera esportiva e vice-versa, as afetações dos campos sociais. Mas esse tema vem à tona mais uma vez, quando nós tivemos algumas notícias, e eu colocaria uma delas, né? O estádio mais caro da Copa deve levar 1000 anos para recuperar custo ao Distrito Federal, o estádio Mané Garrincha. Não é? E aí nós vamos pensar um pouco sobre esse processo de intervenção. O professor Alexandre tem um posicionamento bem crítico a respeito a isso, não é mesmo? Bom, não sei se é bem crítico em relação aos ele colegas. Ele está à tua direita também, viu? Chama a atenção que ele está à tua direita. A minha direita. Eu não sei se ele é da direita. Eu estou à tua esquerda, né, professor? Eu vejo assim, bom, primeiro que né, esse tema ele voltou à tona agora com a problemática envolvendo tanto a questão dos estádios, né, do valor do dinheiro público investido em alguns estádios. Já discutimos a questão lá das estruturas temporárias, que também tem uma relação também com o dinheiro público. Menos o professor Ferroni não considera tanto, né? Mas enfim. Mas tem uma outra questão que é a própria ação da FIFA, né? Porque é justamente o que a FIFA procura estabelecer, né? Que é proibido pela FIFA a intervenção direta do governo em cima da federação ou da confederação esportiva ligada ao futebol, né? Então, recentemente aconteceu uma prática disso no nosso vizinho Uruguai e por isso, né, que voltou à tona também essa questão, né? O presidente uruguaio, José Mujica, né, a partir dos problemas ligados à violência no campo de futebol, num jogo inclusive da Libertadores, inclusive do grupo do Grêmio, né, entre Newell's e Nacional. Né? Então ele tomou uma atitude, né? Aspecto que falta muito aqui, pelo menos por boa parte dos nossos gerentes políticos, né? Que é tirar a polícia do estádio, né? A polícia fica a cargo dos clubes. A gente discutiu isso ano passado. Ano passado a gente discutiu isso, né? Então o Mujica tomou essa decisão, né? E a FIFA isso gerou descontentamento lá na Federação Uruguaia
E isso proporcionou que caísse o presidente da Federação Uruguaia, e a FIFA pode estar investigando, mas pode considerar que houve uma intervenção política do presidente, na ação do presidente, para a queda do presidente da Federação Uruguaia. Então, teria sim a intervenção política diretamente associada nesse caso. Até que ponto a política... O professor Alexandre quer complementar? Assim, eu só penso assim, ó, o que a FIFA está fazendo no Brasil, né, é praticamente agindo sobre as nossas entidades políticas. Né? Então, ela quer desconsiderar a ação política dentro do futebol, mas a FIFA é política. E tu mesmo destacou isso antes, né? Pois é, mas que força tem a FIFA mediante o governo, a unidade federativa brasileira, professor Ferroni? Olha, me surpreende todo esse espanto, porque as Copas não existem de hoje, né? Já se viu Copas em todos os países aí. E a FIFA sempre foi a FIFA. Nunca mudou a FIFA do Brasil, FIFA dos Estados Unidos, FIFA, enfim, onde que tenha acontecido. Mas que há politicagem e manipulação de dados e uso de dados dos dois lados, isso há. Com certeza, interferência e uso de... Gostaria que houvesse política, mas a gente vê muita politicagem. Manipulação, exposição de dados, às vezes, absurdos, que são jogados sem uma análise mais objetiva. Qual o exemplo? Por exemplo, um estádio que vai levar 1000 anos para conseguir empatar, né, o dinheiro. Eu me espanto com isso, porque naquele estádio de Manaus, o professor Alexandre há de dizer o nome do estádio, né, o primeiro jogo, Vasco e Resende, a renda foi de 2 milhões e quase 200 mil. Num jogo. O Maracanã, uma semana depois, teve um outro jogo lá, onde foi Vasco e Fluminense, a renda de 400 e poucos mil reais. Dizem que aquele estádio lá é um deles, que nunca vai conseguir se pagar aquela conta, mas num dia, num jogo, no início do Campeonato Brasileiro, 2 milhões e tanto de renda. Eu me espanto com essa divulgação de dados como esse. Então, há interferência política, mas o pior é a interferência da politicagem, isso sim. Bem, professor Pereira, Olha, Aduna, com o professor Ferroni. Não, eu acho assim, não vou nem dizer o que o Ferroni, não vou contrapor o que ele está falando, vou dizer o que eu penso, né? Eu acho que, que no caso da FIFA, é uma multinacional que se sobrepõe ao Estado. Né? E não é agora na Copa do Mundo, desde antes, né? Tanto que a gente sabe que quando existia a lei do passe no Brasil anteriormente, né? O jogador não podia nem entrar na justiça comum, né? Para reclamar os seus direitos trabalhistas, porque estava dentro de um outro regime, mal comparando, seria como se fosse a ditadura militar, né? ou os militares, onde tem um regime especial para julgamento dos militares. Né, e um regime para o julgamento dos civis. É como se fosse a separação. A FIFA é mais ou menos desse jeito, até hoje. Né? Só que existe uma relação espúria, no meu entender, sobretudo nessas ocasiões, como agora no caso da Copa do Mundo, entre a FIFA e o Estado, e o governo. Porque essa coisa começou toda, eu não vejo assim, muita coincidência, né? Mas lá, não por acaso, quando o Lula era presidente e candidatou ao Brasil. Né? Projetando, olha, lá em 2014 vai ter uma eleição que nós vamos concorrer e vai ter uma Copa do Mundo. Quer dizer, a gente sabe que da influência e do poder do futebol na política. Os militares usaram e abusaram disso, sobretudo na década de... Então não é pelo fato de a gente ter um governo democrático, Ferroni, não é pelo fato de ter um governo democrático que o futebol não vai ser aproveitado politicamente. Aí eu concordo com o Maicon que ele falou. Agora, depois que nós vamos somar tudo, esse episódio do estádio Mané Garrincha, né, que a gente quer, os dados que foram divulgados na imprensa, né, não sei se é 1000 anos ou menos, mas o fato é o seguinte, é uma obra que está aí, todo o dinheiro público, é uma obra que estava estimada em 600 milhões e vai chegar a 1 bilhão e 900, só em adendos contratuais, e tudo pago pelo governo. Então o governo só vai recuperar isso se fizer shows, isso e aquilo e aquele outro, que vai levar 1000 anos para recuperar. A pergunta é se realmente não está havendo uma relação espúria entre a FIFA e o Estado. E que mais à frente, depois que acabar a euforia da Copa do Mundo, nós vamos começar a investigar. Isso é porque é um desgaste. O caso do Corinthians ali, de novo, essa final de semana, mais notícias circularam a respeito da possibilidade do jogo de abertura não acontecer mais no Corinthians. Quer dizer, ainda está uma animosidade no ar aí e o Corinthians
continua batendo martelo contra os protocolos da FIFA, né? Pois é por isso que é surpreendente quando o professor Ferroni traz a questão de que a FIFA é a FIFA, né? Ou claro, sempre foi a FIFA. Ou sempre foi a FIFA. Não. Né? Não que isso não é nenhuma concordância com toda a gestão e as suas relações com o Estado. O que eu digo que não é nada surpreendente, FIFA de agora como FIFA de antes. A FIFA conseguindo sobrepor-se aos Estados, é isso? Isso não é novidade. Não, tudo bem. Isso é contemporâneo. Pode isso ser. É muito... Eu acho que isso é de 20 anos para cá, talvez de 3 ou 4 Copas para cá. Tudo bem, mas não é novidade no Brasil. E já passou FIFA por muitas outras nações eu vejo fazendo a FIFA mesmo impor o seu tipo poder de na África. Copa, né? Eu vejo a FIFA impor o poder aqui no Brasil. Mas não lembro nos Estados Unidos. Mas o que é interessante é que nas Copas Europeias. O que é interessante são os dados posteriores às Copas. Os milhões em arrecadação em todos os níveis. O Brasil mesmo, a Copa das Confederações, teve um ingresso de capital de 9 bilhões, quer dizer, aqueles gastos foram ínfimos perto disso. E o que se estima de retorno para o país, isso não se conta, só se contam os gastos. Dizem que vão gastar bilhões em estádios. A Copa está estimada em 26 bilhões. De estádios, 8 bilhões. O resto, obras de infraestrutura, o resto, serviços, o resto, mão de obra, empregos. Quer dizer, eu não vejo qual é o grande problema disso. Olha, a sua argumentação, professor Ferroni, me parece em defesa de que a FIFA continue com autonomia não, e garantindo autonomia, a posição do Estado. Não, autonomia não. O que eu digo é que ela se repete, como aconteceu em outros países, o que eu não concordo com tudo que ocorre. No entanto, a gente não pode desconsiderar que isso já se repetiu. Sim, mas se Essa repete, é a questão, não é nenhuma novidade, mas não causa tantos problemas. A Alemanha até hoje está recebendo os bônus da Copa da Alemanha e a gente não considera isso. Quer dizer, é um mal. Mas aí a comparação de um país desenvolvido, exatamente, com todas as questões sociais resolvidas, mas e no nosso caso não. Então todo mundo está pedindo hoje saúde padrão FIFA. Educação padrão FIFA, que as pessoas estão pedindo. E uma pesquisa que saiu hoje ou ontem, do Datafolha, nós estamos gravando esse programa aqui na terça, ele só vai ao ar na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas essa pesquisa divulga o seguinte, que comparando com quando foi aceita a Copa aqui no Brasil, a posição da população já mudou bastante. Antes, 76% da população era a favor da realização da Copa do Mundo. Hoje, 55% são contra. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o brasileiro discutir o valor de uma Copa do Mundo, quando antes se discutia, puxa, será que o Brasil vai ganhar? Todo mundo animado com a seleção brasileira. E agora, do criticismo. Agora não querem mais pensar na seleção brasileira. Mas essa é outra considera, graças a Deus. O que se pensa hoje, a Copa é um horror. Esse é o quadro que se passa. Mas é justamente a possibilidade de se pensar a política e não a politicagem, que tu começou no início lá da tua discussão mas trazendo. O que é politicagem? É politicagem quando se traz a Copa? Ou é politicagem quando se questiona a Copa dizendo que ela é um péssimo negócio para o país? Mas não é porque não se investe em obras. Eu acho que a Copa está ajudando as pessoas a pensar. Exatamente. É um dispositivo. Porque daqui a pouco a pessoa começa a olhar assim, não tem dinheiro para pagar o piso dos professores. Precisamos ver o mas aí tem dinheiro para fazer estádio. Aí as pessoas acham, mas isso não é certo. Só sobre a FIFA, né? Eu discordo, professor Ferroni, com dizer que a FIFA sempre foi a FIFA. Não. O Michael destacou que isso é de um tempo para cá e concordo contigo. Não, mas isso nós não discordamos. De um tempo para cá, mas isso já se repetiu. Mas a FIFA, nos países subdesenvolvidos. Mas a Alemanha não é subdesenvolvida. Mas não acho que na Alemanha a intervenção da FIFA tenha sido efetiva como está sendo aqui. Questão de ver, analisa. Porque assim, eu vejo do seguinte ponto também, né? A FIFA, ela está com grandes poderes para, por exemplo, influir no tipo de contrato que foi assinado para permitir que bebida alcoólica seja vendida nos estádios. Uma questão econômica, uma questão que fere a própria lógica. Né? Eu não sei se na Alemanha eles teriam essa cláusula. Aqui eles têm essa cláusula. Então, como várias outras que eles têm. Então, né? Eles não têm ressarcimento de nenhum tipo. A FIFA sempre sai fora, ela só fica com o lucro. Eu não tenho esses dados da Alemanha sobre a interferência a ponto de modificar esses contratos. Eu defendo o Mujica nesse ponto. Né? Bom, ele está tentando ordenar, justamente, combater a violência lá, que a gente não tem competência para fazer aqui. Né? Então, sim, se for para cair o presidente lá da federação, que caia, né? Mas alguma coisa vai ser feita. Né? E agora, claro, o Blatter já disse, não, o Uruguai não corre o risco de ficar fora da Copa.
Pô, imagina uma Copa no Brasil, sem Uruguai. Sem Uruguai, né? Todas aquelas lembranças da Não seria uma de 50, onde a FIFA não tinha assim, um poder tão decisivo, né? Tanto que teve alguns estádios aqui em Porto Alegre mesmo, o Eucaliptus ia para sediar 5 jogos, acabou sediando 2. Né? Foi mudado em cima da hora, por uma questão justamente que as seleções não queriam vir para Porto Alegre porque era muito longe. Né? Então, para tu ver o poder da FIFA, né? E eu acho que o poder do futebol também, né? Quando tu diz aí que é a primeira vez que o brasileiro não discute se o Brasil vai ganhar ou não a Copa, né? Sobre o time, né? Os seus jogadores. Eu acho ótimo que pelo menos a gente vai pensar isso só lá, quando a Copa estiver se desenvolvendo, que a gente está aqui discutindo sobre isso como um dispositivo, então, para se refletir sobre as questões sociais, políticas, econômicas, né? Que o brasileiro não está mais tão imbecilizado pelo que o futebol pode... Eu não acredito que a gente esteja discutindo questões sociais por conta de uma conscientização. Acredito sim que a gente esteja discutindo essas questões porque utilizam a Copa para dizer Copa é um mau negócio. Copa é péssimo negócio. Mas isso eu concordo contigo. É isso que está acontecendo. Mas isso pode... É o que corre todo dia na imprensa. A Copa é um péssimo negócio. O país não precisa da Copa. Mas isso é horrível. Pode servir, essa é a mensagem que a gente está Ferroni. vendo. Quando eu falo em dispositivo, é um dispositivo que vai Sim, produzir como repercussões. Contigo. Não necessariamente que isso vai enclausurar o pensamento e que, bom, agora somos conscientes porque a Copa... Não é isso. Não é isso. Mas é um dispositivo que pode produzir efeitos a longo prazo, positivos ou negativos. E eu digo mais, eu acho que o campo da mídia exerce um papel muito interessante aqui, quando ele consegue ampliar a visibilidade das práticas de gerenciamento de grandes eventos como este, que chegam aqui através de uma instituição privada, nós já discutimos isso, não é? Uma grande multinacional. E até, Maicon, a mídia... E a mídia amplia a visibilidade. A mídia é favorável, eu discordo do Ferroni, a mídia tem todo o interesse na realização da Copa. Porque a mídia que mais vai receber dinheiro com isso. Mas por que a gente não vê falar em bem? Mas por que a gente não vê falar em bem de todo esse mega evento no Brasil? Só vê falar mal. A Rede Globo, para você ter uma ideia, patrocinador, é a emissora oficial. Tudo bem, ela ganha... Nós vamos ter uma intoxicação de... Ela ganha, mas ela amplia da mesa ela diz, olha, hoje está começando um programa, mas se exclusivo sobre isso, até a Copa. Todo dia nós vamos ter esse bombardeio de Copa, ninguém vai aguentar. Mas se fala mal, Ferroni, porque os estádios não estão prontos ainda. Exato. Se fala mal pela má administração do que vem ocorrendo. Quantos faltam? Bom, o entorno lá do estádio que custou bilhões aqui... Mas disseram horrores na Copa das Confederações, que teria apagão, que haveria violência, que haveria um caos no país. Agora estão dizendo a mesma coisa da Copa. Onde é que se viu o caos nas confederações? Eu não vi. Agora estão dizendo que a Copa é um péssimo negócio. Isso é a olhos vistos. Vocês eu acho que é outra organização, Ferroni, eu acho. É isso que se... A questão não é a Copa em si. E eu acho que aí, talvez o Maicon... Talvez não, o Maicon vai poder falar melhor disso do que nós, né? Porque ele é da comunicação, mas a questão da publicidade, ela tem o revés, quer dizer, eu falar mal também coloca ali em xeque a possibilidade de tratar da Copa como a possibilidade positiva disso. No futebol em si, só ver a arena do Grêmio. Como ela deve ser tratada, por todos os anos. Eu acho que a Copa vai afetar um setor, que é o setor do futebol, sobretudo o futebol empresa. O que nós vamos ter agora, cada vez mais, é clubes parecidos com os clubes da Europa, um faturamento muito mais elevado. Uma possível elitização. A questão econômica. Uma elitização, a questão econômica vai prevalecer. E a discussão sempre foi aqui, no nosso caso, vale a pena colocar dinheiro público para beneficiar um setor da sociedade, quando vários outros setores são mais carentes? Essa que é a questão. Não é onde é que estão os limites do investimento? O senhor é economista. Onde é que estão os limites do investimento? Será que só nesse setor do futebol? Que está, Ferroni. A FIFA investimento vem aqui geral? E eu invisto tudo nela porque ela diz que tem que ser investido. É isso que está acontecendo. Porque ela é soberana. Palavras bem simples do telespectador. Vamos aguardar o depois da Copa. Vamos ver o depois da Copa. Vamos debater o depois da Copa. Com certeza. Se Deus quiser. Esse momento chegará. Bom, mas a gente debateu antes da Copa. Mas a gente não pode fechar os olhos para as mas e os aspectos positivos? Será que a gente pode debater? A gente pode trazer aspectos positivos. Pois é, os positivos da Copa seria muito interessante. Vamos esperar ampliar essa visão, porque só se vê o negativo. Vamos trazer isso à tona. É isso que eu me insurjo. Puxa, só se vê falar mal da Copa, que é um horror, acho que tu não está vendo a mesma TV que eu, então. Pois é, mas eu lendo os mesmos jornais que eu. Gente, encerramos assim mais um contraponto, não é? Terceiro bloco, acho que rende aí a discussão, ela segue até a Copa, certamente, em um ou mais, ou diversos outros blocos desse programa, que tem
é esta função, né? Essa função de esclarecer, essa função de ponto e contraponto a respeito de temáticas que emergem aí, como importantes, sim, que mexem com cada um de nós, o cidadão brasileiro. A gente agradece a bancada, não é? Aos professores, a professora Graziella, então, que está muito bem-vinda, não é? Obrigada. Está aqui conosco a partir de hoje, queremos contar com ela a posteriori, sempre, se possível, não é? Os caros colegas professores, já tradicionais aqui, cada um com suas boas argumentações. E agradecer você que está em casa, que nos acompanha semanalmente, ou talvez não semanalmente, mas de vez em quando liga no canal 15 da TV Unifra, na quinta-feira às 13 horas, depois à sexta-feira às 23 horas e a reprise desse programa no domingo às 19 horas. Você nos acompanha também no YouTube, no endereço eletrônico que vai aparecer na sua tela aí, você vai poder conferir no YouTube também o acesso e aguardamos, não me canso de pedir, a sua sugestão de pauta, não é? O seu comentário a respeito da nossa iniciativa, desse programa de televisão. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo Contraponto.